Opa, olá, olá. Acho que eu já posso começar então, né? É, Então, beleza. Legal. Então, vamos lá. Só para quem não me conhece, fazer uma breve introdução. Na comunidade de tecnologia, o pessoal me conhece como Marabese, mas o meu nome é Matheus. Mas o pessoal me conhece como Marabese, tá? Atualmente eu estou trabalhando na Codurance, como software craft person. Para quem não conhece, essa cultura, esse craft person vem não cultura, mas eu diria uma cultura da craftsmanship. Foi um livro que o Sandro Mancuso escreveu. Quem tiver interessado pode dar uma olhada. Tenho muito interesse em tudo que envolve TDD, XP, Design Patterns, e também tem uma ferramenta que eu desenvolvi focado nesse tema, junto com como uma pesquisa, né, do resultado da pesquisa do mestrado, que foca em gamificação. Então, eu tento usar a gamificação para ensinar testes unitários. Se alguém quiser entrar em contato ou tirar alguma dúvida, eu sempre estou bastante ativo no Twitter, então fique à vontade também. E estou sempre escrevendo coisinhas no meu blog pessoal, marabes.com. E só antes da gente começar, entrar no assunto, eu gostaria de deixar claro, assim, desde o começo, que essa foi uma jornada pessoal que eu senti, assim, através de todos esses anos que eu trabalho, que eu venho estudando. Tenho uma história um pouco da academia, também tenho mercado de trabalho agora, então é uma jornada, uma história minha, assim. Tem muito por trás, a gente vai entrar, tem a parte científica, tal, mas é uma jornada pessoal minha, que deixei bem claro. Então, para a gente começar, eu queria também fazer um disclaimer, né? E são 3 pontos. Eu vou começar com esse primeiro, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu tinha essa percepção que o aprendizado ele só acontecia na prática. E através do tempo, isso daí foi um conceito que eu fui desconstruindo. E aí espero que fique claro também através dessa palestra. Eu tinha também, isso era uma coisa muito pessoal minha, assim, que eu vou falar aqui, mas eu tinha essa percepção que eu sempre falhava e eu não conseguia entender tudo que eu gostaria ou chegar no ponto, assim, do conhecimento. E isso daqui também é uma coisa que não sou só eu. Aparentemente, todo mundo que tenta aprender alguma coisa tem essa percepção. Eu vou falar sobre ela depois também. E a última questão que eu gostaria de colocar aqui é sobre essa que eu também via, às vezes eu acho que passa com alguém que está estudando com alguém, ou está está trabalhando, tem essa percepção que tem o seu colega que está ali do lado, que ele consegue ter as coisas, aprender muito mais rápido que você, ou absorver alguma coisa, e isso daí é uma coisa também que já foi, porque tem muitas variáveis, né? Então, isso daqui são esses 3 pontos que eu gostaria de tirar logo de começo, para a gente focar no essencial da palestra. Então, esses 3 pontos eu gostaria de deixar bem claro que eles não têm muito a ver também com aprender, uma jornada de aprendizado. Isso daí são algumas percepções minhas, e que se alguém tem também, quiser conversar depois, a gente pode conversar também, mas isso daí também é uma percepção que eu diria assim, não são positivas e não agregam muito para a jornada. Tá? Além disso, bom, já que a gente já tem isso fora aí da nossa da história, eu gostaria de deixar aqui também de onde veio a inspiração, né? Eu não lembro muito bem porque a primeira vez que eu tive contato acho que eu estava com uma coisa no Coursera e tem essa palestra focada totalmente nesse curso, que foi elaborado pela Bárbara e pelo Terence também. Então, quem tiver interesse de dar uma olhada. Ele está em inglês, mas ele tem títulos em legenda. Tem legenda em português. Então, para quem gostar do material aqui, isso daqui é um resumo do resumo do resumo do resumo. Para quem gostar, pode dar uma olhada também. E uma curiosidade aqui
Logo depois que eu fiz esse curso, tá, comecei a conectar algumas coisas, saiu uma notícia na BBC Brasil, falando exatamente desse curso, e como, mas essa notícia ela é focada totalmente em estudantes, e aqui eu gostaria de deixar abrir esse leque. Isso não só aplica a estudantes, mas se aplica a qualquer pessoa realmente, seja no mercado de trabalho, seja uma coisa pessoal, seja estudante, o que for mais. O BBC News Brasil fala só focado em estudantes, e quem tiver curiosidade pode dar uma olhada, tá? Então, tirando isso, fora... Bom, e aí aqui eu vou focar em 3 aspectos, tá? Daqui para frente a gente vai focar em 3 aspectos. E eles são baseados no conteúdo do curso. Tá? Então, o primeiro deles, a introdução dessa jornada de aprendizado que existe, esses 2 modos que a gente opera. Isso vem de como a gente pensa, de como nós, seres humanos, pensamos. Então, a gente tem o modo que a gente foca em alguma coisa, e o modo difuso. E esse é o primeiro passo para entender como aprender, ou como entendendo como a nossa cabeça funciona, fica um pouco mais fácil de saber onde estão os buracos, né? Então, a gente tem esses dois modos, tá? Então, o primeiro, o modo focado, assim, o modo focado no modo foco, o que a gente está acostumado. Então, e esse é o que todo mundo que estuda tem 100% de aproveitamento, que é aquele que a gente pega, por exemplo, separa um tempo e lê. Ou separa um tempo e resolve uma conta. Alguma coisa assim. Esse é o modo focado. Aqui eu dou o exemplo de escrever, porque quando você está escrevendo, você precisa focar, né? Esse é o modo foco. Então, são atividades que você precisa focar, por exemplo, escrever. E aqui, como eu sou da tecnologia, eu sou desenvolvedor, então aqui eu coloco também exemplos de aprender uma linguagem de programação nova, se você precisa focar. Aprender uma metodologia nova de desenvolvimento, por exemplo, TDD, que é uma metodologia guiada por testes, você precisa focar, desculpa. Então, o foco é esse, o nome já diz, você precisa focar e fazer aquilo. Agora, existe um outro modo que eu não conhecia, que é esse modo difuso. O modo difuso é meio que tem um processo em background, ele é um modo mais generalista. Então, ficou muito claro esse modo para mim quando, e acho que é fácil de relacionar também com quem está tentando resolver um problema, tem aquele problema, e você passa o dia inteiro, não consegue resolver o problema, e aí passou, você foi dormir, sei lá, você foi pegar o trem, você foi dirigir, você foi pegar e voltar para sua casa, e você ficou o dia inteiro tentando resolver, não conseguiu, você esqueceu aquilo e foi tomar um banho ou foi fazer alguma coisa, e no dia seguinte, 5 minutos que você entra no escritório, você liga o seu computador, você consegue resolver. Então, esse modo difuso é o modo mais geral. Quando a gente não está focando, não quer dizer que a gente está fora, mas a gente está, é como se tivesse um processo no fundo da nossa cabeça que fica ali processando. Isso eu coloquei o chuveiro aqui também, porque acontece quando a gente está tomando banho, quando a gente está correndo, fazendo exercício. E o chuveiro também é fácil de relacionar, porque quem nunca teve ideia, né? Quem nunca teve aquela ideia relacionada com algum projeto, alguma coisa que nem tá fazendo alguma outra coisa e saiu aquela ideia. Então isso tem a ver com o modo difuso, tá? Então esses são os 2 modos básicos, digamos assim. E esses 2 modos, quando a gente fala de aprender ou de aprendizagem, pelo menos a percepção que eu tinha, é que para estudar ou para aprendizagem a gente sempre precisa estar 100% focado todo o tempo. Então eu tenho que estar 100% do tempo. Isso não acaba sendo não verdade. Então a gente sempre está alternando entre esses 2 modos. Tá? E aqui eu deixo uma técnica para quem quer saber mais como alterar. Eu dei o exemplo do trabalho e tal, mas esses ciclos de focar e não focar e modo difuso, ele pode ser reduzido a minutos, tá? Então você pode usar a técnica de Pomodoro. Então você pode usar a técnica de Pomodoro, que ela é 25. Você pode variar, mas em modo geral você pode usar 25 minutos focados, 5 minutos difuso, vamos dizer assim, e não focados. E repete. Então sempre tem esses 2 modos. Eles não competem, eles só se complementam, tá? E só para deixar isso bem claro.
E aqui, como a gente está aqui falando, eu gosto de puxar um pouco mais pela tecnologia. A jornada do dev eficiente, ele coloca essa frase que eu achei muito interessante, que é o Alberto, ele tem um canal no YouTube sensacional que eu sempre acompanho, e ele fala que a teoria te engrandece, mas você precisa treinar. Então, ou seja, os dois, né? Você precisa ter a teoria e você precisa treinar, ou seja, a prática. E aí eu pensei, eu falei, caramba, porque eu só tinha essa percepção, tal, de ter a prática e não. E eu lia muito, eu tinha o costume de ler, não tenho o costume de ler muito, mas às vezes não fica claro as coisas na minha mente, assim. Às vezes eu sei sobre que aquilo é relacionado, eu entendo o que a pessoa está falando, mas eu não consigo fazer relação direta com um ponto no livro que eu li, ou coisas assim. Eu sei de onde vem, mas às vezes eu tenho essa dificuldade. E aí veio a primeira, nesse mix, né, veio esse primeiro cara aqui, que é como você tirar notas inteligentes, digamos assim, de algum conteúdo. Porque para mim, eu tava naquela de que era só ler, né? Só ler, eu não precisava. Eu tava só, vamos dizer assim, no modo focado e ler. Tava no modo focado, difuso e só lendo, não tava fazendo muito mais com aquilo. E aí esse livro mudou um pouco a minha percepção, porque logo depois desse que eu vi a mensagem e tal, né, mudou um pouco a percepção, porque ele me deixou duas coisas, ele me fez lembrar de duas coisas muito importantes. Não faz parte do curso, né, mas eu acho que ele agrega. Que para escrever alguma coisa, ou para entender alguma coisa, vai muito do repertório que a gente tem, do nosso contexto. E uma vez que você tem esse repertório, é muito mais fácil de você entender ou é muito mais fácil de você escrever. Então, por exemplo, quando a gente está estudando, tem aquela síndrome da página branca, né, que você não consegue escrever nem nada. Então, esse livro ele coloca muito bem sobre como você tentar remover isso com a Sleepbox, que eu coloquei como caixa mágica só porque eu acho que fica um pouco mais bonito. Que assim, ele deixa muito claro que quando você precisa entender alguma coisa, você precisa escrever, ou você precisa fazer alguma coisa, 80% desse número eu estou inventando aqui, mas a grande maioria do trabalho é o seu repertório. Então, por exemplo, quando você tem esse branco, é porque está faltando algum repertório, alguma coisa assim, e ele coloca muito claro que esse é a dificuldade. E aí a solução que ele dá é a caixa mágica, que é que eu chamo de caixa mágica, mas no livro é Hitbox. E a minha, por exemplo, que eu peguei para fazer, né, é o meu site. Então, por exemplo, eu sei que ali é como se fosse a minha caixa mágica, quando eu estou aprendendo alguma coisa, quando eu estou explorando, eu vou lá e coloco. Mas no livro ele coloca que você pode ter, como que fala, qualquer outro tipo de... ele dá uma direção, mas não é restrito. Ele coloca a caixinha dele, ela que ele tem uma ideia, vai lá e põe, ele está vendo alguma coisa, ele vai lá e põe, e fica fácil de ele acessar aquilo. Só para você não esquecer ou tal, para você conseguir fazer a relação. E aí ficou faltando uma parte que é esse de focar. Eu falei, ué, mas como assim? Eu tô lendo muito tal, e veio essa pergunta na minha mente, que é do curso, né? Aprendendo como aprendendo a aprender, que é essa parte da fazer alguma coisa deliberadamente, que é o ato de você focar, ou seja, o modo foco que a gente está falando, mas é com um objetivo. Então, eu quero aprender um framework, quero aprender alguma coisa, você focar, quero aprender como o HTTP funciona. Vai lá e faz isso daí, é a prática deliberada. Mas isso é um conceito muito amplo, né? Uma coisa, o que eu tenho que fazer? Não sei onde que fazer, por onde eu começo. Então, aqui tem essa ideia de pedaços, que, Chunky, eu não sei como traduzir isso muito bem em português, mas eu coloquei pedaço, porque é quando você começa pelo começo. Quando você está aprendendo alguma coisa nova, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de saber a amplitude, de saber se eu estou indo no lugar certo ou não, toda essa elasticidade. Então, aqui, é legal deixar claro que começar pelo começo é você começar como a analogia do prédio, né? Você não começa construindo o prédio de cima para baixo. Você precisa ter uma base primeiro. Você começa primeiro tijolinho por tijolinho. Então, quando tem um assunto novo, você precisa focar, é a mesma história. E aí, aqui eu acho que não tem muito problema, assim, por onde você começa. O ideal é você sempre começar pequenininho. Interessa se você começa do final ou não e tal. A minha opinião é que não interessa, é só você começar pequenininho. E aqui eu faço relação com esses passos com o desenvolvimento guiado por testes do Kent Beck. Que quando eu li esse livro, ele mudou a minha maneira de desenvolver software e como eu aproximo, como eu abordo a minha quando eu abordo qualquer assunto novo que eu tenho, seja ele técnico ou não. Que faz um pouco desse pequenos passos, que tem a ver com isso.
E para complementar isso, de pequenininho, eu ia falar dos livros. Por exemplo, para mim não tem tanta falta saber de onde complementar ou não, porque você começa do final, do meio, porque se você pega um livro para você começar a explorar um conteúdo, ele já te dá vamos dizer assim, pedacinho por pedacinho, né? Então você pode começar por aquele pedacinho e tá tudo bem. Você pode começar só por aquilo que o livro te indica, ou o vídeo te indica, pode ser diversos tipos de mídia, então você pega aquilo e foca exatamente naquilo. E uma coisa desse de pouquinho em pouquinho que me chama a atenção é essa ideia do mapa mental, que eu comecei a fazer, a praticar, a fazer o mapa mental, e assim como esse do modo foco e o modo difuso, eu gostei, de usar ele, porque ele reflete, como o meu pensamento ele é, e ele é inspirado como o cérebro funciona. E ele reflete exatamente isso. Então ele não é focado de uma maneira estruturada, né? Geralmente a gente tem uma maneira muito estruturada de aprender com livro, com provas, não sei o que, ele é muito estruturado. O mapa mental te dá essa flexibilidade de você explorando o conteúdo pouco a pouco e passo a passo, que é a ideia aqui do pequenos pedaços do Chunking. E aqui tem tem uma parte também do mapa mental que ele em teoria, ele é para ser feito em um papel, onde você escreve com muitas cores, onde você vai fazendo conexões. Eu vou mostrar já daqui a pouco um mapa mental. E a ideia dele ser escrito mapa mental é que ele trabalha os dois lados do cérebro. Então, quando você está escrevendo, quando você está colorindo, quando você está fazendo as ligações, fica mais fácil de você. Fica mais fácil, não. É um exercício físico que faz você criar mais conexões sobre esse determinado pedacinho que você decidiu aprender, digamos assim, ou se aprofundar. E também ele é uma alternativa a textos, né? Aqui no livro tem uma parte bem radical, já vou mostrar daqui a pouco, que o autor fala que isso faz ele sobrescreve o texto. Não, ele fala para você descartar fazer textos. Eu não sou tão radical, eu acho que você tem que escrever, você tem que fazer, mas ele coloca como uma alternativa a textos. Quando você vai escrever por uma prova, ou fazer resumos a resumos. Ele é uma alternativa a resumos. E esse daqui é o que eu gostaria de compartilhar como referência do Tony Buzan. Ele tem vários mapas mentais, muitas coisas. E como que a gente liga tudo isso, né? Como que a gente liga todo esse material? A gente liga ele. Esse daqui é uma referência de mapa mental, gostaria de compartilhar. A gente liga dessa forma, por isso que eu estava falando que ele é um não estruturado. Esse daqui é um exemplo do primeiro mapa mental que eu fiz. Já faz um tempo, esse foi o primeiro, lendo o livro de microserviços, migrando de microserviços de monolito para microserviços. Tem também esse daqui que eu fiz seguindo o livro que ele fala para você escrever manualmente, né? Então eu roubei aqui o iPad da minha mulher e fiz. Então aqui vocês podem ver que tem algumas coisas aqui, né? Tem alguns clusters. Isso daqui foi tudo à mão. Daqui foi tudo feito à mão e eu só mandei depois pro meu à mão no iPad, né? Só mandei pro meu e-mail. E esse daqui também é um dos últimos que eu comecei a fazer, e ele é bem do começo. E esse daqui ele liga com a ideia do pedacinhos, porque esse daqui é quando eu comecei, e olha no que ele se transformou. Uma coisa muito mais detalhada, que a gente começa. Por isso que eu falo que eu não tenho tanto problema de começar pelo começo ou pelo final, porque no final você começa a encaixar as coisas. E aí você já tem muito mais detalhes. E aqui, para finalizar, não, mas eu gostaria de deixar claro também que a prática ela faz permanente. Então, por exemplo, essa palestra aqui, ela também é um modo de eu fixar o que eu aprendi. Então, sempre que você aprende alguma coisa, você pode aplicá-la, deveria, né? Aqui eu gosto do katas, que a gente pratica no trabalho, que é uma técnica que a gente usa, que é inspirada em artes marciais, para treinar um determinado tipo de coisa, que é a parte da prática. E aqui eu não sei se o Aron e o Marco eles estão assistindo, acho que não, provavelmente não, mas eu deixo aqui o nosso link dos amigos kata, que a gente sempre está fazendo, está praticando. Que é muito legal, que é a forma da gente praticar e fixar, né? E se teste frequentemente. Uma das últimas coisas que eu percebi é que a gente tem medo de se testar. Então a gente precisa se testar cada vez mais.
para saber os buracos que ficam e fazendo a interatividade disso, né. E fale frequentemente. Essa é a cultura do Facebook que eu gosto muito. E não tenha medo de falhar. Fale e constantemente. Não tenha medo, porque essa é a primeira parte para você saber o que está faltando e ir melhorando e construir esse loop. E antes de finalizar, eu só gostaria de deixar claro que ficou muita coisa aqui, ficou muita coisa de fora. Ficou ilusão de aprendizagem, motivação, diversidade de conteúdo. Aqui a diversidade de conteúdo que eu coloco pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser o que seja. Eu foquei em livro, em coisas assim, mas ficou de fora e é muito importante variar como você acessa o conteúdo. Tem a parte da procrastinação e a parte da memória, que no curso eles vão em detalhes e é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ver também, deixo aqui a dica. Tem também aqui cultura de aprendizagem, que é da Codurance, da onde eu trabalho, que eu recomendo. Aqui também, porque você ficar. É, eu esqueci, embora eu não esqueci a tradução, mas como é bom você ter. Ficar. Triste, não é triste, é quando você não tem o que fazer, eu esqueci a tradução, desculpe. E resumão. É, Foque nesse modo, foco difuso, se teste, fale rápido e repita. Essa é a mágica da jornada de aprendizado, pelo menos na minha opinião. E, se você quiser me encontrar, aqui estão meus contatos e encerro por aqui. Muito obrigado.